comentar com você neste vídeo sobre esta reformulação, né, que a gente percebe neste momento no Fortaleza. A meu ver, tem muita coisa para comentarmos sobre isso, gente, tá? O Diário do Nordeste falou sobre a saída de alguns jogadores, né? Vamos pontuá-los aqui, fazer, evidentemente, algumas observações, né, sobre este processo do Lion, né? Rapidamente, vamos falar sobre esses jogadores, propriamente dito, né? Que estão, claramente já estão saindo. E vamos falar de outros que também poderiam sair da equipe do Fortaleza neste momento, tá? Fortaleza desistiu do Valdez, né? Ao contrário do que alguns falou, é porque o jogador... Não, não é isso. Falaram o seguinte, né? O América do México, teve gente que falou isso, né? Dificultou, o jogador inclusive ficou contra o América do México. Mentira, o América do México tá louco para se livrar desse jogador, né? Tá louco para se livrar. Tem nada a ver com isso não. Ele tá com baixo rendimento no clube. E as informações de que o jogador talvez tenha pedido muito para atuar no Fortaleza são muito mais verossímeis, né, do que essa questão de que foi o América do México que pontuou as dificuldades. Claramente que todo mundo tem o direito a consultar suas fontes, falar aquilo que deve, que acha que deve, tá tudo muito bem, eu respeito a opinião de todo mundo. Mas como eu vi 3 pessoas falando talvez porque um publicou e outros 2 seguiram, eu vi 3 pessoas falando sobre isso, eu faço questão de pontuar para vocês aqui, que o América do México não tem nenhum problema para liberar esse jogador, é muito o contrário disso, né? Felizmente o Valdez não chega, né? Não vai jogar no Fortaleza, muito mais de novo, né? Por sorte do que por juízo, né? O Fortaleza é de fato uma equipe, fruto de um clube, que nessas temporadas aí, nas últimas temporadas, também vem sendo muito mais objeto da sorte do que do juízo, né? Vamos falar mais sobre essa temporada especificamente, né? Seria um jogador cansativo. Vão por mim, gente, tá? Felizmente, não deu certo, tá? Volto a pontuar que, na minha opinião, jogador como Matheus Pereira pode dar certo ou pode não dar certo, e nesse sentido foi uma aposta que foi errada, porque não é momento para apostas deste tipo, né? E vamos lá, o Gastão Ávila, gente, vai embora do Fortaleza e este jogador, quando ele foi anunciado pelo Fortaleza, este canal inclusive falou que era uma aposta, seria uma aposta, mas que poderia dar muito certo, tá? E eu me lembro muito bem disso, né? Eu disse que poderia dar muito certo, mas que era sobretudo uma aposta. Em virtude do que especificamente? Em virtude de que o jogador vinha de uma lesão muito séria na carreira. Antes dessa lesão, ele era um jogador extremamente diferenciado. E após a lesão, a amostra sobre o futebol dele era muito reduzida. O que significava que ele poderia perfeitamente dar certo no Lion. Ou não. Poderia dar errado, né? Mas veja, de certa forma, é o tipo de aposta que ela pode ser válida, né? Por que eu tô falando isso? É muito bom falar disso agora, que o jogador já tá saindo, que de cada 10 torcedores do Fortaleza, 94 odeiam o jogador. É muito importante eu pontuar essa questão aqui agora, né? Tecnicamente, era um jogador, né, que pelo que jogou antes, né, de ser contratado pelo Fortaleza, antes da lesão, na verdade, era uma aposta válida, tá? Infelizmente, apostas podem dar certo ou errado. E ele não deu certo, longe disso, é bom que se vá. Claramente o jogador se mostra incapaz de recuperar o seu nível futebolístico, não foi à toa que o Ajax o quis emprestar, né? Então, não deu certo, mas eu acho que não foi um erro do Fortaleza em tentar essa contratação, não, tá? É muito fácil falar agora que foi um erro, uma atitude horrível. Não foi, tá? Não foi. A atitude, na minha opinião, equivocada, está presente na busca de outros jogadores. Para mim, por exemplo, o Matheus Pereira, que pode dar certo, mas que, pelo que estava jogando, por ser um jogador que apresenta dificuldade de se recuperar quando não está bem, quando sai de lesão, né? Ou quando chega a algum clube cujas expectativas são muito grandes, eu diria que o Matheus Pereira foi uma aposta... foi não uma aposta errada, porque não jogou ainda, né? Mas é um típico jogador que eu não indicaria para o Fortaleza também. O Ávila era um jogador que anteriormente, Josa, você indica esse jogador para o Fortaleza? É bom falar agora, né? Eu indicaria. Tá?
Não deu certo. Isso acontece e é muito bom que vá embora mesmo, porque realmente foi desanimador o que esse atleta fez enquanto esteve em campo pelo Fortaleza, né? Diogo Barbosa foi um jogador que eu falava, né? É um erro brutal, né? E de fato, para mim é um jogador extremamente limitado. Eu não entendo como esse atleta esteve em grandes clubes do futebol brasileiro, né? De Cruzeiro a Fluminense, impressionante, né? Sendo um jogador tão limitado como é, né? Certamente os empresários são muito bons, né? Mas, enfim, espero que ele tenha sorte na carreira dele, mas que bom que o Fortaleza está se livrando deste jogador que no Palmeiras eles chamariam de bagre, né? Os torcedores palmeirenses costumam chamar os jogadores que não dão certo de bagre. Lá no Palmeiras ele seria taxado de bagre, né? O Felipe de Jonathan foi mais um jogador que não funcionou, não deu certo, depois andou ficando bravinho aí, né? Virou galinho de briga aí, aparentemente, né? Não funcionou muito bem, não deu certo, vai embora, né? Do Fortaleza e também é bom que vá, né? Percebemos que tem aí uma avaliação sobre alguns jogadores, né? Que não estão há muito tempo no Fortaleza, né? Não estão. O Tite deve sair também, mas isso em virtude do quê? Em virtude de que houve o interesse de um clube por ele, claro. O Fortaleza poderia negar, né, a saída do jogador, como já fez no passado, quando negou a ida dele para o Bahia. E naquela ocasião, o Fortaleza errou, né? Desta feita, ele certamente vai sair, nisto a mérito da direção que se cansou de errar, né, na sua avaliação e resolveu, né, dar um pouquinho de ajuda para a natureza, né, acertando nessa questão do Tite, tá? O Pedro Augusto é um jogador que não deveria ter sido contratado pelo Fortaleza, e mais que isso, já era para estar longe há muito tempo, né? Depois daquela final da Copa Sul-Americana, já era para ter arrumado a malinha dele e ter se mandado no PC. Até hoje, esse jogador faz parte dos pagamentos mensais do Fortaleza, né? O jogador recebe um baita salário todo mês, sendo que é o inexpressivo Pedro Augusto. Jogador, na minha opinião, de no máximo time de Série B, e olha lá, do futebol brasileiro. Talvez em alguns casos Série C de futebol brasileiro, tá? O Dilan Boreiro era outro jogador que não deveria nem ter sido contratado. Os sinais de que ele era um jogador horroroso estavam presentes em todas as últimas temporadas dele, né, em todos os lugares onde ele passou. Erro brutal aí ou do scout do Fortaleza, ou se esse scout realmente, o Cifec, né? Se ele realmente funciona, erro brutal. Se ele não funciona, o erro está sendo jogado nas costas do pessoal do Cifec, quando provavelmente eles não tiveram nada a ver com isso. Dilan Moreira é um jogador que tem dificuldade para correr e pensar ao mesmo tempo. Quando ele corre, ele corre. Quando ele pensa, ele pensa. Não dá para esperar do Borreiro, né, que ele pense e corra ao mesmo tempo, porque você vai ficar frustrado. E acho que os torcedores e torcedoras do Fortaleza ficaram frustrados muitas vezes quando esperaram que ele, ao correr, pensasse, porque ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Alanzinho, gente, estão a falar aí também que o jogador pode sair, né? Pode ir embora, né? O jogador neste momento especulado no Atlético Paranaense, jogador que pode parar na equipe do Furacão e pode perfeitamente dar certo lá no Furacão. Eu não entendo a saída desse jogador. Acho que é um erro do Vojvoda, mais um erro do Vojvoda, né? Eu acho que o Vojvoda não pode ter tanta influência assim de novo, né? Papelinho chegou agora no Fortaleza, é um diretor de futebol que pode entregar muito resultado para o Fortaleza, mas se as coisas continuarem, né, desse jeito, com o Vojvoda mandando tanto assim, né, isso mostra que o Papelinho também chegou para ser mais um. Infelizmente, tá? Eu preciso pontuar isso daí. Ele fez uma declaração falando que jogadores estão marcando de uma maneira muito ruim no Fortaleza, que isso precisa ser corrigido, correto. Isso é o papel do departamento de futebol, né? Não é algo que o técnico tem que falar, é algo que um diretor de futebol tem de fazer, porque quando isso não gera uma crise no ambiente, tá? No vestiário, quando o técnico fala algo dessa natureza, gera uma crise no vestiário. Quando o diretor de futebol fala algo dessa natureza, isso joga pressão sobre os jogadores. Então, muito bom o que fez o Papelinho, né, neste caso. Agora, ao mesmo tempo, como diretor de futebol, ele tinha que falar, olha, esse jogador tem de ser testado, Vojvoda. Você tem que dar muito mais chance para esse atleta, porque ele foi um investimento que gerou muita expectativa na torcida e ele pode, sim, contribuir muito para a equipe. Então, eu quero que você teste mais esse jogador e dê oportunidade para ele. Ô, Josa, mas um diretor de futebol pode fazer isso em relação ao técnico? Pode e deve fazer em relação ao técnico. O técnico não é um deus no clube e não pode ter todo esse poder que o Vojvoda tem, tá? Eu acho, bom, terminado essa lista aqui, né, eu acho que há outros jogadores, o Paul Fernandes também já foi embora, né, que vá com Deus, né,
enfim, também não deu certo, né? Então a gente percebe que assim, foi uma reformulação aceitável, né, em alguns pontos, ruim no sentido de mandar embora um jogador que pode ser interessante, que é o Alanzinho, tá? Insuficiente, porque há muitos jogadores que poderiam sair, né, da equipe, né? Por exemplo, ninguém fala da saída do Davi Luiz, né? Continua prestigiadíssimo no clube, sendo um jogador, né, neste momento com uma atuação extremamente limitada. E por que o Davi Luiz é um jogador interessante para se pensar em saída dele do clube? Em virtude de que o que ele ganha pelo Fortaleza, ele não entrega em nem 5%, nem 1%, tá? É um custo-benefício extremamente complicado. E por que não há crítica sobre esse jogador, né? E por que ninguém fala nada sobre esse jogador? Não vocês, torcedores e torcedoras, né? Mas acho que o Davi Luiz poderia perfeitamente... Aí seria, né, a demonstração de uma reformulação séria, né? Colocando o Davi Luiz aí no meio, colocando também o Tinga, né? O Tinga, ele mesmo, né? Colocando o Tinga também no meio, né? Por que não? Tá na hora. Iago Pikachu, né? Não adianta buscar um jogador que atue pelo lado do campo, que possa ser eficiente, quando dois jogadores estão ali presentes ainda, né? Marinho e Pikachu, né? Então pode ser um erro, né? Acho que essa reformulação poderia olhar também para outros jogadores, né? Olhar, por exemplo, para o jogador de vidro, que é o Caleb, né? Caleb, sinceramente, chega, né? Muitas oportunidades foram dadas para o Caleb, mas é de vidro, tocou, quebrou. Acho que o Fortaleza erra também em não incluir esse jogador na possibilidade aí de uma saída do clube, né? Então, eu acho que é uma reformulação ainda pouco corajosa, tá? Muito pouco corajosa, insuficiente, né? E que, neste momento, não muda muita coisa no clube, tá? Então, é uma reformulação pobre, né? Fruto de quem não quer mudar tanta coisa assim, apesar de estar falando que muita coisa vai mudar, né? Então, na minha opinião, o Laio ainda precisa de modificações e acho que também é importante isso, tá? Que cobranças sejam feitas em relação ao técnico Vojvoda. Ele vai ficar no Fortaleza? Vai ser o técnico Fortaleza? Uma avaliação severa está sendo feita neste momento pela gestão? Pode ser que esteja, nós não saibamos, né? Pode ser que não, né? Eu, sinceramente, duvido muito. E, na minha opinião, se não for feita uma avaliação muito séria sobre o trabalho do Vojvoda, de nada adianta a reformulação. Até porque há muitos bons jogadores hoje no Fortaleza que não estão com rendimento aceitável. Sabe por quê, gente? Porque o técnico não consegue fazê-lo jogar. Não vai sobrar nada pro técnico. Tá tudo bem com o professor, é isso. Tá, tudo bem, tudo tranquilo com o professor até o momento lá no Laio. É isso? Na minha opinião, isso mostra que tem muita coisa errada ainda no clube. E talvez, né, isso se configure num simples detalhe, né? Não está na hora, já não está na hora do Marcelo Paes, que não conseguiu criar um sucessor no clube, entender que seu trabalho precisa acabar no Fortaleza? É uma questão que eu deixo para vocês pensarem. Não é que eu estou falando que precisa acontecer. Eu estou questionando a vocês o que vocês pensam sobre isso. Agora, se isso for feito, qual vai ser o sucessor? Porque o grande sucessor, como eu já falei em outros momentos, foi mandado embora pela porta dos fundos, né? Do PC. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado pela generosidade de ficarem comigo neste vídeo até o final.